Pois bem, a chama da fé que foi acesa na nossa alma deve estar constantemente sendo reavivada, pois se não o fizermos, a fé morre e desaparece. Quantos batizados há andando por esse mundo que dá a impressão de não terem fé e por vezes não a têm realmente, pois a perderam ou ficaram, na expressão que Monsenhor João muitas vezes usa, com um mulambo de fé, um resquíciozinho, aquele carvãozinho quase escurinho já com uma brasinha acesa que é o suficiente para fazer com que a pessoa ainda se arrependa do seu erro, volte, peça perdão e possa assim reacender aquela chama que outrora fora acesa no momento em que a pessoa foi batizada. São Paulo está aqui entusiasmando a Timóteo. E ele mesmo, São Paulo, está escrevendo de dentro do cativeiro, de dentro da prisão. E fala a ele, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. O Espírito Santo, comemorávamos domingo Pentecostes, que desceu sobre os apóstolos, que é transmitido no momento em que somos batizados, que temos a sua presença confirmada no momento em que somos crismados, nos dá este dom da fortaleza, da coragem e não de timidez. Imagine se o Espírito Santo desse um dom do Espírito Santo que fosse a timidez. Não, pelo contrário, Deus, Espírito Santo, nos fortalece, nos encoraja para as lutas próprias a cada dia. E depois ainda diz, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Não nos envergonharmos. Ao passarmos diante de uma igreja, sabemos que ali está o Santíssimo Sacramento. É uma oportunidade que temos para saudarmos ao Santíssimo e darmos testemunho da nossa fé, fazendo um sinal da cruz. Mas é um sinal da cruz que não esconde para que ninguém veja. Quem faz isso não está honrando a Jesus e não está testemunhando a sua fé. Pelo contrário, está deixando-se levar por um espírito de timidez, de vergonha, que não é o Espírito Santo. Pode ser um outro espírito que vem lá de baixo, que nessa hora coloca a vergonha para que a pessoa não testemunhe a sua fé. E quem sabe, neste momento em que eu estou fazendo um sinal da cruz, está passando ao meu lado alguém que precisava ver esse sinal da cruz para receber uma graça e também triunfar de alguma tentação que estava passando. E Deus estava querendo vincular a perseverança daquele à minha coragem. Quantas vezes pode acontecer isso? No dia a dia não vamos saber. Vamos saber sim no dia do nosso encontro com Deus. Por isso, assim como São Paulo exortava a Timóteo, nunca te envergonhes da fé que abraçaste, assim também hoje ele exorta a cada um de nós. Nunca nos envergonharmos da nossa fé, nunca deixarmos de ostentar símbolos cristãos, que seja uma medalha, que seja uma cruz, que seja algo, aqueles que fizeram a consagração a Nossa Senhora, algo, um símbolo exterior que mostre esta consagração. É um modo de nós professarmos a fortaleza da nossa fé e reavivarmos esta chama que foi acesa no nosso interior. Nós vemos Jesus, nosso Senhor. É o exemplo dos exemplos. Claro, São Paulo, se agiu desta forma com Timóteo, é porque aprendeu de nosso Senhor no período em que Jesus esteve com ele após a ressurreição e depois de tê-lo convertido.
Nosso Senhor está aqui diante dos saduceus. Ontem ouvíamos diante dos fariseus e dos herodianos. Hoje são os saduceus. Não acreditavam na ressurreição. Tinham eles se deixado levar pela corrente helenista, pagã, e não criam, não acreditavam que o homem após a morte pudesse ressuscitar. É muito cômodo a pessoa dizer, não, morreu, acabou. É muito cômodo, pois assim, claro, abafa a consciência para todos os erros que quer praticar, pois se acaba com a morte e a vida, pronto, tudo resolvido. Mas quem garante? E nosso Senhor, diante destes que apresentam uma situação ridícula, de uma mulher que casa-se, e como a lei prescrevia, a lei de Moisés, se casando-se um irmão, um homem com uma mulher, este viesse a morrer sem ter filhos, a mulher deveria desposar o irmão deste que faleceu. E inventam eles essa situação de uma viúva que vê os 7 irmãos irem morrendo um em seguida do outro. Imagine o 7º na hora do casamento, devia ser uma situação terrível, já ia com a pá para fazer a cova e enterrar-se depois, porque era certo que ia morrer, enfim. É uma situação criada por eles. E nosso Senhor o que faz? Recua? Tem vergonha de responder? Não, pelo contrário, mostra a eles, acaso vós não estáis enganados quando eles perguntam, bom, mas e depois? Ressuscitou, ela vai ser mulher de quem? Acaso não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura? Primeiro, nosso Senhor mostra a eles que eram desconhecedores das Sagradas Escrituras, pois os saduceus aceitavam somente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O resto eles negavam. Não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Querem humanizar a Deus, querem projetar para a eternidade aquilo que se vive aqui na terra. E nós nunca conseguiremos projetar na eternidade aquilo que nós temos aqui. Aquilo que Deus reserva para nós é muito maior, é inimaginável e incomparável com a situação que nós temos entre nós. Por isso, haverá um relacionamento entre nós, entre aqueles que constituímos aqui na terra uma família, claro, sem dúvida, estaremos juntos no céu, mas não da forma com que nós convivemos hoje. Algo elevadíssimo, o próprio Jesus diz, serão como os anjos do céu. Nosso Senhor responde, não tem vergonha, não tem receio, como nós também nunca devemos ter receio quando nos indagam algo da nossa fé, deve estar na ponta da nossa língua a resposta, darmos com serenidade, mas com segurança, a resposta, defendendo a nossa fé, e nunca titubearmos, pois não há do que temer ao defender a fé que por bondade de Deus abraçamos. Nós vemos hoje estes mártires. Faziam parte do reino de Uganda. Muitos deles faziam parte da corte do rei. Um rei péssimo, imoral. Um homem que vivia somente para as coisas desta terra. E que queria saciar a sua sanha de prazeres, inclusive com os seus súditos. Esse era o rei de Uganda. E esta é a causa do martírio destes que hoje nós celebramos. Pois não quiseram ceder às monstruosidades do rei. Preferiram a morte e foram queimados vivos. Preferiram serem queimados vivos a ofender a Deus. Não se envergonharam da sua fé, não tiveram medo, não foram fracos. Pelo contrário, o espírito de fortaleza agiu
e encontrou almas dóceis à sua ação. Estamos hoje caminhando para a festa de Santo Antônio. Santo Antônio tornou-se franciscano no desejo do martírio. Quando estava ele, como agostiniano, vê chegar da África os corpos de 5 franciscanos que tinham sido martirizados. E ele se anima. É isso que eu quero, derramar o meu sangue, por amor a Deus. Torna-se franciscano, recebe nesse momento o nome de Antônio, seu nome de batismo era Fernando. Torna-se, enquanto religioso, o nome de Antônio, como nós o conhecemos hoje. E parte para Marrocos na intenção de ser martirizado. A saúde não permitiu que ele lá continuasse e teve que regressar à Europa. Senão, teria ele talvez derramado o seu sangue como esses 5 anteriormente derramaram. Não foi martirizado efetivamente, mas Deus aceitou a sua intenção. Como nós, meus irmãos, talvez Deus não queira o derramamento do nosso sangue, mas quer sim a nossa disposição de derramá-lo se necessário for. Isso é ser cristão. Isso é não se envergonhar, não nos envergonharmos da fé que abraçamos. Isto é aceitarmos esta exortação que São Paulo nos faz na primeira leitura da missa de hoje. Que o Espírito Santo revigore a fortaleza em nossas almas e possamos no mundo ser testemunhas da fé que abraçamos. E se essa fé nós a vemos hoje diminuída, que esta Santa Missa seja ocasião de reavivar a chama desta fé nas nossas almas. E nunca percamos a ocasião de fazermos o bem a outros, ainda que seja com um sinal da cruz diante de uma igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.